Bora. Começando aí. Hoje é a nossa segunda aula de Quarterly. E tá todo mundo me ouvindo bem, vendo minha tela bem aí? Tudo ok? Som ok? Beleza. Então, hoje é a nossa segunda aula e hoje nós vamos, né, eu vou apresentar para vocês. Muita gente já sabe, muita gente já viu, já fez 17 turmas. Mas tem gente que não viu e tem algumas coisas aqui que a gente vai mostrar que nas outras anteriores a gente acabou deixando, falamos, mas acabou deixando passar a importância daquilo que a gente vai mostrar. Então, ontem, né, só para resumir bem, dia de ontem foi basicamente uma introdução do que é, né, conceitualmente falando, a quarta. A gente pega os ciclos de mercado. Então a gente pega um dia, divide em quatro, pega uma semana, divide em quatro, exclui a sexta-feira, pega um mês, divide em quatro, enfim, tudo isso é dividido por quatro, né? E aí pega uma sessão, divide em quatro e assim vai. E aí eu expliquei ontem, né? Por que a gente faz essa divisão em quatro? Para que a gente possa, e principalmente, né, utilizar os time frames corretos do qual eu mostrei ontem para vocês lá. Se a gente está num ciclo semanal, que representa uma semana inteira de negociação, a gente vai utilizar uma hora. Se a gente está dentro, se eu quero olhar o mês inteiro de negociação, eu quero, né, eu vou utilizar o 4 horas. Se eu for utilizar um dia de negociação, eu quero ver somente o dia de hoje, eu utilizo 15 minutos e assim vai. Então está bem explicado lá, é bem simples isso, mas é extremamente importante você respeitar essa hierarquia de time frame, né? Se você começar a mexer muito, né, você vai começar a ver coisa que não é. E o porquê que a gente pega e divide, né, um dia, semana, um mês, uma sessão, enfim, por quatro, para que a gente possa encontrar máximas e mínimas de determinados ciclos, né? Qual é o maior ensinamento, que é o core, princípio básico, é o primeiro ensinamento que a quarta ele, né, vai nos falar, que a gente divide tudo por quatro. Legal. Para que eu faço isso? Para que eu possa encontrar as máximas e mínimas de determinados ciclos. Para que eu faço isso? Né? E para que eu olho dois ou mais ativos correlacionados? Para que a gente possa encontrar divergência, quebra de correlação. Ah, João, divergência vai usar lá o indicador XYZ lá, sei lá o que se usa na análise técnica lá para encontrar divergência? Não. Ah, você vai procurar sobrecomprados e sobrevendidos? Não. Ah, mas você vai ver que está passando a média? Não. Não tem necessidade nenhuma de utilizar nada de indicador. A grande maioria de vocês vai ver, já viu e sabe que eu uso basicamente dois indicadores. Primeiro, né, que é esse embaixo, que é as divisões, ou seja, eu estou aqui no time frame de uma hora e esse quadrado aqui embaixo ele representa Q1. O que é Q1? Segunda-feira, neste caso aqui. Então eu estou olhando o price action de segunda-feira. Já a partir das 18 horas, né, de Nova York, sempre importante, tudo que a gente for falar de horário, né, a gente está trabalhando com o TC-5, né, com o horário de Nova York, e eventualmente daqui acho que 2 semanas muda para o TC 4, mas a gente sempre trabalha com o horário de Nova York. Então tudo que a gente for falar de horário, midnight, blá blá blá, é tudo Nova York, tá? Ninguém se importa com o Brasil, beleza? Voltando ao que eu ia falar, que eu esqueci. Então a gente divide tudo por quatro para que a gente possa encontrar
as máximas e mínimas, para que essas máximas e mínimas nos deem quebras de correlação. A gente não precisa utilizar nada de indicador. É extremamente desnecessário e, particularmente falando, ao meu ver, uma das coisas que fez eu mudar o meu jogo, né, melhorar e ter a obrigação de ler, de estudar o preço, como que estava acontecendo, o que estava fazendo, se é, se não é, é deletar tudo. Por quê? Porque isso me força a tudo que está neste gráfico ser proveniente do meu conhecimento, do meu estudo, do meu esforço. Então, né, uma coisa que eu sempre enchi o saco de todo mundo é em relação a indicador. Talvez uma das respostas pelo qual você não tenha atingido a consistência ainda, ou ficou 1, 2, 3, 5 anos operando igual maluco, é porque você depende, se colocou à disposição, se colocou na situação de depender de indicador para você tomar uma decisão financeira, né? Você está arriscando seu dinheiro com base no indicador. Porra, pelo amor de Deus, né? Ah, você é contra a análise técnica? Não. Eu acho que tem gente que é lucrativa com análise técnica, da mesma forma que eu acredito que tenha gente que seja lucrativa com fluxo, com tape reading, com renko, com o raio que o parta, né? Todo mundo, desde que encontre uma própria vantagem, né, um edge em si, você consegue extrair coisas boas disso. Mas a minha pedida é para que você não misture conceito. Se você ficou lá operando análise técnica, fluxo, renko, sei lá o que, e não deu certo, para que você vai continuar? Né? E principalmente agora misturar conceito, coisa com coisa. Ah, mas é uma confirmação, você não precisa de confirmação. É desnecessário, né? Então, ponto um, a gente divide tudo por 4, show. A gente observa 2 ou mais ativos, né? 2 ou 3 ativos correlacionados, né? Depois a gente vai falar aqui, são correlações positivas, né? Que eles fazem praticamente o mesmo movimento. Basicamente, principalmente Nasdaq e ES, que são extremamente correlacionados, eles fazem quase que, se você, como eu comentei ontem, se você colocar um do lado do outro, tirar o ticker, tirar a escala de preço, não dá para saber qual é qual. E a partir desse momento, o que, que é uma quebra de correlação da forma que nós enxergamos? Dentro do ensinamento do ICT, Smart Money Concepts, ele fala sobre uma coisa chamada SMT, Smart Money Technique. O que, que ele observa? Qual é a leitura de SMT? É quando um ativo, né, quando você está olhando 2 ou mais ativos, um ativo faz um topo e o outro ativo falha em fazer o mesmo topo. Legal. O adicional da quarta é o seguinte: a gente olha isso através de ciclos. Então eu quero, por isso que a gente divide por 4, por isso que a gente vai buscar as máximas e as mínimas de determinados ciclos. O dia de hoje, ontem barra hoje, ele é excepcional, né? Melhor coisa do mundo que a gente poderia ter aqui de presente é o price action que aconteceu hoje. Por quê? Porque se eu observar, eu tenho o Nasdaq aqui na minha tela, Nasdaq e ES, correto? Se eu observar este quadrado aqui representa sexta-feira e aqui segunda-feira, certo? O áudio está picotando? Pode ser a sua internet aí, o Correia. Ah, voltando aqui. Então a gente vai buscar quebras de correlação entre ciclos subsequentes. O SMT, a gente vai adicionar
uma coisa nele, que é o sequencial. Ele é em sequência. É um ciclo para o outro. Ou seja, eu quero ver uma quebra de correlação acontecendo deste ciclo para o ciclo anterior. Eu quero ver uma quebra de correlação acontecendo deste ciclo para o anterior. Quero ver uma quebra de correlação acontecendo deste ciclo para o anterior. E o que, que é a quebra de correlação? Se nós observarmos aqui, a máxima de sexta-feira está aqui, de sexta-feira, certo? A máxima de sexta-feira no ES está aqui. Percebe como o Nasdaq vem e por um tique, um ponto praticamente aqui, ele renova esta máxima. Já o ES não renova essa máxima. Ou seja, isso por si só é uma quebra de correlação. Se eles são idênticos, se um renova o topo, obrigatoriamente, dentro da nossa leitura, o outro deveria renovar o topo também, renovar a máxima. Neste caso aqui, renovar a máxima, né? O porquê que isso não acontece? Esse movimento de levar o preço para cima e operar acima da máxima de sexta-feira não é qualquer, não é topo, não é fundo, não é qualquer um, é a máxima. Neste caso aqui, é o maior preço executado na sexta-feira. A partir do momento que o Nasdaq renova esse topo, ele está fazendo um movimento de quê? De manipulação. Ele está fingindo que ele vai subir. E percebe-se que a partir do momento em que ele faz isso, e o ES não faz isso, o mercado literalmente desaba. É isso que a gente busca e é isso que é o SSMT. É uma quebra de correlação, né? No caso aqui, é a máxima de sexta, vem segunda-feira, toma ele, já no ES não toma. A partir deste momento, o que, que nós temos formado neste cara em específico? Quem conhece CT, simples. Não é o order block que está aí formado? Correto? Todo mundo concorda comigo? Beleza. O order block por si só, né, como que a gente utiliza ICT e Quarterly? Tudo que o ICT nos explicou, ensinou, tudo aquilo funciona maravilhosamente bem. A partir do momento em que a gente faz isso aqui. A partir do momento em que a gente observa um ativo correlacionado com o outro, identifica máximas e mínimas de ciclos e percebe que o Nasdaq foi lá, beliscou a máxima de sexta-feira. Já o ES não, ou seja, eu tenho uma quebra de correlação. A partir desse momento, percebe-se que ele não faz nada mais do que, a partir do momento que este candlestick abre, o que, que ele faz? Já sai voando para baixo. E aí entrega todo o movimento. Aonde que o preço virou? No momento em que ele interagiu aqui em cima e esse cara não. Este cara é o order block. Eu poderia, caso estivesse acordado, né, acordado não, caso estivesse querendo operar a Ásia, eu poderia traçar este cara como o meu extremo do range, lá em cima é o topo, ou seja, se ele está fazendo um topo aqui, o que, que ele vai buscar? Fundo, certo? Todo mundo entendeu essa lógica básica e simples?
O que que é a quebra de correlação? Quando a gente fala assim, pô, teve uma quebra semanal entre Q1 e Q2, o que que eu estou falando? Que foi uma quebra de correlação, foi uma quebra de correlação entre segunda e terça. Terça-feira foi lá, sweepou o topo ou o fundo, né? No caso aqui foi entre uma quebra de correlação entre Q1 e QX, que é sexta-feira. Sexta-feira é ou é Q0 ou QX. A gente. Qual é a diferença entre SMT e SSMT? SSMT, SS, sequencial, smart, money, technique, certo? Ou seja, ele é um ciclo subsequente, correto? Sequencial é a adição do sequencial, sequência, em sequência. É um ciclo subsequente, subjacente ao outro. Eu estou observando esta segunda-feira com a máxima de sexta-feira. Isso é um sequencial. É um ciclo subsequente ao outro. A quebra de correlação acontece num ciclo subsequente ao outro. Qual é o ciclo subsequente que aconteceu à quebra de correlação? Segunda-feira. Qual é o ciclo anterior? Sexta-feira. O que que é um SMT? Sem ser sequencial. Poderia ser segunda e quinta, certo? E não é sequencial. Eu pulei um dia ali, eu pulei minha sexta-feira, certo? Simples, bem fácil. Então é um SSMT, é sequencial. Sequential, né? Por quê? Porque é um ciclo subsequente ao outro. SMT é uma coisa, por mais que eles sejam quebra de correlação, né? Supondo que eu tivesse segunda-feira aqui tomado a máxima de quinta e no ES não tomou, eu teria um SMT, mas ele não é sequencial. E qual é a grande diferença disso? Não é temporal. Por mais que a gente consiga utilizar o SMT normal, aqui a gente está olhando ciclos temporais. Quarterly é a representação da leitura de tempo do preço dentro do tempo, certo? Todo mundo entendeu isso em relação. Esqueçam o SMT, a gente vai trabalhar somente com sequencial, SSMT, certo? Eventualmente a gente vai falar de SMT, de como montar possibilidades de utilizar o SMT, mas obrigatoriamente, a primeira coisa que vocês devem olhar a partir de agora no backtest de vocês é, primeiro, vem aqui no TradingView, procura esse indicador aqui, Day Quarterly. Deixa eu pegar um negócio aqui. Coloquei aí no chat. Coloquem esse indicador no TradingView de vocês e aí vocês vão. Quais as configurações que eu utilizo? Eu utilizo todos os ciclos. Ah, preciso utilizar os. Ó, Yearly Quarters. O que, que ele está me falando aqui? Que é um ano dividido em quatro, ou seja, eu tenho 4 trimestres. O mensal, o que, que ele está me falando? Que eu tenho um mês dividido em quatro, ou seja, cada ciclo aqui, né, cada quadradinho, quando eu colocar aqui, cada quadradinho aqui representa uma semana inteira de negociação. Qual é o time frame que é melhor eu enxergar essa semana inteira? 4 horas. Ah, o daily quarters, o que ele está me falando? Que eu peguei um dia, dividi em quatro. Né? Qual é o time frame que eu tenho que utilizar? 15 minutos. O 90 minutos, né? O ciclo de 90 minutos. O que, que ele é? Ele é uma sessão dividida em quatro. Qual é o time frame que eu tenho que utilizar? O 5. O microciclo. O que, que ele está me falando? É que eu peguei 90 minutos
né? Não são 90 minutos aleatórios. Ah, vou pegar lá do 17h25 e vou. Não, é específico. Começa sempre às 18 e aí você vai dividindo, certo? Microciclo é um ciclo de 90 minutos dividido por 4, que dá mais ou menos 22, 23 minutos cada um. Qual é o time frame? 1 minuto. Ah, preciso ter o anual aqui? Não. Porque é um trimestre, né? Um trimestre são 3 meses de negociação, é coisa pra caralho. Eventualmente a gente vai ter ele como um, um indicativo daquilo que o preço deve se fazer, certo? Todo mundo entendeu a questão da quebra de correlação a partir do momento em que vem o Nasdaq que toma essa máxima de sexta e o ES não, nós temos uma quebra de correlação, nós temos um SSMT, certo? Um sequencial Smart Money Technique. Ah, preciso saber? Não, precisa saber que é uma quebra de correlação, básico, certo? Todo mundo entendeu isso? Ok? Alguma dúvida? Fechado. Beleza. Segundo ponto que a gente deve observar. Não é um ponto obrigatório, porém, contudo, todavia, ele é um ponto extremamente relevante, que vai fazer a diferença na sua vida e na minha também, e na nossa. E se a gente der a mão, todo mundo canta junto. Quando foi feita essa máxima de sexta-feira no Nasdaq? Que horário que foi feito? Entende agora a diferença de, em vez de eu pegar aqui e colocar no gráfico diário para ver que tomou, eu estou falando de horário, eu estou sendo específico. Que horas que foi feita a máxima no Nasdaq da sexta-feira aqui, ó. 4 horas da manhã, certo? Certo. Que horas que foi a que horas que aconteceu a quebra de correlação, né? Que horas que o Nasdaq vem aqui renova essa máxima? Às 14 horas. Que horas que é a máxima da sexta-feira no ES? 4 da manhã, certo? E que horas que ele falha em renovar essa máxima? Também às 14 horas. Ou seja, esta máxima aqui, a mesma máxima, a máxima de um ciclo feita nos dois ativos, feitas no mesmo horário. O que que isso está nos falando? Que essa máxima ela está sincronizada. Ela está simétrica, ela está em sinergia, o mercado está, ó, nossa senhora. Quando o Nasdaq vem aqui e belisca ela às 14 horas, já o ES não, pelo fato de ser sequencial e simétrico, isso nos dá um altíssimo nível de entendimento, de precisão do que o mercado vai fazer. E isso nos dá também, né? Primeiro, nós temos um altíssimo nível de leitura de mercado, ou seja, daqui em diante é venda, até que ele faça um novo igual ou maior do que esse. Mas até que ele, se ele não fizer nada disso, né? Se ele não fizer nada daqui igual, ou seja, teria que ser entre um outro dia ou maior, é venda infinitamente, até que se prove o contrário, correto? Como eu estou utilizando aqui 1 hora, ah, João, mas agora eu tenho que operar numa hora. Não.
E eu tenho que vender aqui em cima? Se você quiser, sim. Mas se você não quiser, né, principalmente se tratando do horário aqui, começou a cair, enfim, já era, a gente já estava em outra coisa, já estava exausto de mercado. O que que eu vou fazer? Já que eu tenho essa informação, isso aqui está me dando viés, narrativa, em inglês, bias, né, que o ICT tanto fala. A partir desse momento, eu só vou buscar a operação de venda, principalmente se tratando do dia de hoje, né? Então, qualquer compra que eu fizer aqui, é muito provável que eu vá tomar um stop. Muito provável, certo? Eu vou buscar, eu já tenho aqui, esse HTF me deu o quê? Viés, narrativa, contexto, contexto, direção, certo? Todo mundo entendeu isso? HTF me dá a direção, a narrativa, o contexto. A partir desse momento eu já sei que esse negócio vai cair. Ao quanto ele vai cair, até onde ele vai cair, eu não sei. Mas eu sei que ele só vira de volta para cima se ele fizer um igual ou maior do que esse. Se ele der uma quebra de correlação maior do que essa. Correto? Esse é o primeiro ponto. Então, supondo que fosse entre uma semana e outra, eu estaria olhando 4 horas, eu iria olhar a máxima da semana anterior, né? Por exemplo, nós estamos agora na primeira semana do mês. Nós estamos em Q1 de março. O que que eu iria fazer? Eu iria olhar a semana, a máxima ou a mínima da semana passada. E iria olhar se elas foram feitas no mesmo horário. Ah, é obrigação que ela foi feita no mesmo horário? Não. Porém, quando você tem simetria do mercado, isso é poderosíssimo. Por quê? Porque a partir do momento em que isso acontece, né, a simetria ela acontece, a quebra de correlação simétrica acontece, o mercado ele não vai te dar outra oportunidade, ele vai literalmente sair voando, né? Ou no caso aqui, despencando, certo? Quando a máxima ou a mínima não é simétrica, não foi feita no mesmo horário, eu vou buscar um segundo estágio. O que que seria um segundo estágio? Um time frame menor do que esse, né? Eu tive lá, ele foi lá, a máxima aqui não é simétrica. Ele foi lá, tomou, virou, fez, acumulou, tal. O que que eu vou buscar? Eu vou buscar um time frame menor, eu vou buscar uma nova quebra de correlação num time frame menor. Seja entre uma sessão e outra, seja no ciclo de 90 minutos, certo? Mas eu sugiro e recomendo que, para que você tenha uma assertividade absurda, que você foque especialmente, né, hoje, para quem está aprendendo a primeira vez, ou para quem já aprendeu nas outras mentorias que a gente fez, né, na verdade, a minha sugestão é que você comece a fazer backtest. Pega seu gráfico, põe os dois na tela, Nasdaq e ES. A gente vai deixar o Dow Jones um pouquinho de lado. Daqui a pouco a gente vai falar de Dow Jones, que é o terceiro. Então, eu só uso dois estágios quando é simétrico, tecnicamente falando, sim, preferencialmente, porque aí você tem
o segundo estágio, né, o LTF, o Low Time Frame, te confirmando o HTF, certo? Isso não quer dizer que um SMT aqui embaixo, aqui em cima, de Low Time Frame, né, não seja o segundo estágio. Mas se você quer vender lá em cima, calma, não confunda. Ocorre, lógico que ocorre. Hoje ocorreu, não ocorreu? Então, ocorre. Eu estou te falando aqui em cima. Aqui em cima. Supondo que as máximas aqui não fossem feitas no mesmo horário. O que que eu gostaria de fazer, de ver aqui em cima? Aí eu vi que ele tomou, mas não é simétrico. O que que eu gostaria de ter aqui em cima para mim tentar surfar esse movimento? Um segundo estágio, um LTF, entre uma sessão e outra, ou entre o ciclo de 90 minutos, certo? O menor confirma o maior. Mas quando é simétrico, a máxima é feita no mesmo horário e a tomada e não tomada é feita no mesmo horário, se tratando de Nasdaq S, é neste momento em que o mercado não vai. Não estou falando que ele não vai dar uma segunda quebra de correlação. Não estou falando isso. Estou falando que é muito provável que ele não te dê nenhum tipo de oportunidade. Que ele vai sair, pode ser que dê quebras em 1 minuto. Mas a gente sabe a dificuldade que é se operar 1 minuto. Estou falando que ele vai sair vazado. Ele não vai te dar. Não vai ficar ali acumulando, trocando ideia, tomando café junto, te chamando, vem, vem, vem que eu vou cair. Não, ele vai sair voado. Calma, calma. Então, calma. Tá tranquilo. Certo? Todo mundo entendeu isso? Máxima simétrica ou assimétrica? Quando você tem simetria, minha recomendação sobre backtest para você, Vitor. Para quem para quem está começando no mercado americano, que eu sei que tem gente, para quem nunca viu isso na vida, né? Para quem não sabe nada do que a gente está falando, né? A melhor forma de você confirmar isso aqui não é tomando como verdade absoluta aquilo que eu estou falando. A melhor forma de você tomar como verdade para si é você confirmando isso no gráfico. E a minha recomendação para você é que você faça backtest. O que é fazer backtest? É você pegar os ativos, né? Por exemplo, Nasdaq 1, exclamação, ES1, exclamação. Por que os dois? Porque você consegue ir bem, né? Você consegue ir lá em 1999 fazer backtest disso. Para que você identifique. Eu vi aqui a mesma coisa que aconteceu na quarta e quinta-feira passada, agora com o Dow, né? Que horas que foi feita a máxima de quarta-feira no Nasdaq? 16 horas. Que horas que foi feita a máxima de quarta-feira no ES? 16 horas. Que horas que foi feita a máxima de quarta-feira no Dow Jones? Às 16 horas. Percebe como o Dow vem na quinta-feira, que já é um outro, a partir deste candle aqui já é um outro dia. O Dow vem e toma, já os outros dois não tomam, e aí o mercado cai quase 500, 600 pontos. Por quê? Por que essa queda tão violenta? O porquê que essa queda foi tão violenta? Por conta de simetria. Ah, deu oportunidade aqui para a gente entrar por time frames menores? Deu.
Aqui deu oportunidade para a gente entrar em time frames menores? Não. Poderia ir num minuto aqui? Claro, mas dentro da normalidade da coisa, né? Vamos ser justo também. Eu tive alguma segunda quebra de correlação acontecendo aqui, ele acumulou, fez o. Não, ele saiu, velho. Vazado aqui, beleza? Outra coisa que nós vamos observar quando o mercado está simétrico, que são fair value gaps deixados no mesmo horário. Agora você percebe como este mesmo fair value gap que foi deixado às 18 no Nasdaq teve interação, já no S, opa, já no S não tive pavio aqui, né? Percebe como este mesmo fair value gap aqui embaixo e este mesmo feito no mesmo horário. Se eu não peguei toda essa venda aqui, e obviamente eu não peguei essa venda toda porque já era fim de tarde, o mercado para mim já tinha dado já, estava cansado. Aonde que eu vou buscar a minha continuação de movimento? Em fair value gaps. E se eu tiver o mesmo fair value gap deixado em 2 ou 3 ativos, o que isso está me dizendo? Que este fair value gap é simétrico também. Porque muitas vezes vai acontecer de vocês verem que um ativo fica acumulando e não deixa, mas quando tem essa informação é extremamente importante. É nesse momento em que eu vou buscar fazer o meu trade, caso eu não tenha feito lá em cima. Por que a gente não fez lá em cima? Por conta de horário. Né? Se esse acontecimento tivesse sido às 9 da manhã, a gente teria pego toda essa queda como nós pegamos aqui na quinta-feira passada, que nós pegamos não toda essa queda, mas uma boa parte dessa queda. Por quê? Porque a quebra de correlação percebe que o Dow vai tomar às 7 da manhã, né, de Nova York, que é às 9 aqui Brasil. Ou seja, estava dentro da minha janela ali de estar acordado e buscando uma operação, né, obviamente. Quando os três ativos vêm neste gap aqui, que é este gap aqui, aqui está uma hora, né? Este fair value gap está aqui, certo? Das 3 da manhã, está aqui. O que eu fiz agora? Eu estava lá numa hora, eu tenho o meu viés, a minha narrativa, o meu contexto, o meu indicativo, o meu direcional, enfim, tudo aqui já me falou que teve uma quebra de correlação no topo. Então, o que eu vou fazer? Vou buscar vendas. Percebe-se como a máxima do Nasdaq deste ciclo aqui eu estou no 90 minutos. Desculpa, estou no time frame de 5 minutos. Cada ciclo aqui representa 90 minutos. Percebe-se como o ciclo aqui, olha, inicia às 9 e fecha às 7h30. O próximo se inicia às 7h30. E olha a máxima desse ciclo aqui, que foi feita às 7h20. E olha a máxima do ES, no caso aqui, feito às 7h20. Com os dois interagindo dentro do gap. Legal. Essa é a máxima de um ciclo. Vem o próximo ciclo, a partir das 7h30, e o Nasdaq, às 7h45, renova a máxima dele. Se ele está renovando máxima, tecnicamente falando, a gente não estaria em tendência de alta, né? Se ele está renovando máxima, tecnicamente a gente está em tendência de alta. Se ele renova fundo, tecnicamente falando, a gente estaria em tendência de baixa. Por mais, né,
Por menor que seja o fractal aqui de 5 minutos, mas em tese é isso, certo? Percebe-se como a máxima é feita a 7,20 e a máxima é feita a 7,20 também. E aí vem 7,45 no Nasdaq, renova essa máxima e no ES falha. O que ele está me falando aqui? Que no Nasdaq ele fez topo ascendente. No ES ele fez topo descendente. Eu tenho uma nova quebra de correlação de low time frame de acordo com essa aqui. Ou seja, quando dá de topo a gente quer vender, quando dá de fundo a gente quer comprar. Se aqui deu de topo, o que eu vou buscar? Uma nova de topo para mim vender e tentar surfar um grande movimento. Essa foi a primeira que deu. Ah, João, mas aí deu e vai andar e ponto final. Não, não é assim. Mas aqui tem uma baita operação. Pode parecer pequeno, né? Mas se você fizer igual o João faz às vezes, de você pegar no momento em que você identificar isso aqui, e principalmente você pode, ah, João, vou esperar o candle esse 7,45 aqui fechar, porque isso aqui é uma confirmação temporal de quebra de correlação. Ciclo e fechamento de candle. O que eu posso fazer? Eu posso já no ES, né, minha sugestão, no ES, já na abertura desse candle, colocar, já vender a mercado na abertura desse candle. Certo? Por quê? Porque o que é este cara aqui em cima? Segundo o nosso grande ICT. Qual que é o nome dele? Order Block. Não é PC. Deixa eu ver se é PC ou não é PC. Não é PC. É Order Block. Não, no 15. No 5. Tô falando no 5. Tô fractal com fractal aqui. Tô respeitando os fractais. Ele é um Order Block. Correto? E quando é um Order Block, é a mudança do extrato de entrega de preço. O preço estava sendo entregue para cima. A partir do momento em que esta quebra de correlação acontece, o preço será entregue para baixo. Certo? Então eu poderia vender aqui em cima. Ah, eu não tenho coragem. O que você pode fazer? Você pode esperar o preço quebrar a estrutura, que pode ser este swing aqui. Tá vendo que tem um swing low aqui? Uma mínima menor e uma mínima menor, uma mínima maior. Tá vendo que ele faz um. Ele está impulsionando o preço para cima e no momento em que ele vira, deixando um outro fair value gap, você pode, caso não tenha vendido aqui, você pode esperar o pullback no fair value gap e pegar um trade. Pode parecer pequeno, pode parecer pequeno. Lá de cima, se eu tivesse vendido lá em cima e buscado metade desse movimento, me daria aqui 100 pontos que seja. 100 pontos com um micro contrato de Nasdaq, que é a menor mão possível. 100 pontos com um micro contrato de Nasdaq, que é a menor mão possível, são $200. $200 com o dólar hoje que tá é R$ 1 bilhão, né? Isso com um micro contrato. Se você pegar com um mini contrato, que é 10 vezes mais, 100 pontos de Nasdaq com um mini contrato são $2.000. $2.000 com a cotação que está hoje, né? Você precisa de mais que isso? Fazer $2.000 em
né? Supondo que eu tenha pego lá em cima e tenha saído aqui em 55 minutos, tá bom ou é pouco? É pouco ou é muito? Ou tá bom? Pra mim, tá maravilhoso. Não sei o padrão de vocês de vida, né? Não sei quanto custa o IPVA de uma das 30 Porsches aí que cada um tem, mas pra mim, né? Pra mim, os US$ 200 ali já tá sensacional. US$ 2.000, então eu tô no paraíso, velho. Esse trade aqui, aí é importante eu dar as minhas orientações. Esse trade aqui, ele acontece com muita frequência. A partir das 7 e pouco aqui, né? A partir das 7h30, mais ou menos. A gente já vem fazendo essa operação há algumas semanas aí que a gente identificou que quando é simétrico, quando é simétrico entre Nasdaq e ES, ele tende a dar um movimento. Ah, é todo dia que ele vai dar 100 pontos? Não, a gente está numa situação geopolítica de guerra, papapá, que o mercado está extremamente volátil. Mas mesmo assim que fosse 50 pontos, seriam US$ 100 ou US$ 1.000. Ou dependendo da sua mão, se você está com 2, 3, 4, 5 micro, ou enfim, você só multiplica, né? Então, esse trade aqui, que começa mais ou menos a 7 e pouco aqui, quando é simétrico, ele paga muito bem. Ele não é a maior impulsão, movimentação, expansão do dia. Por quê? Porque daqui a pouco vem a abertura do mercado de fato, né? Abre-se as ações lá fora. E aí é onde tem a maior injeção de liquidez no mercado. Esse é um operacional que vocês já podem observar. Já podem começar a olhar. Lembre-se da máxima ou da mínima do ciclo ser simétrica, né? Ser feita no mesmo horário, em especial com o Nasdaq ES, certo? O que, que eu estou fazendo? Eu estou juntando lá o HTF com o LTF para pegar esse movimento. Ah, João, mas depois foi lá e swipou. Se eu tivesse segurado, eu teria tomado stop. Concordo. Mas o que, que aconteceu depois? Não aconteceu uma nova quebra de correlação? Olha, e aí sim, dentro do mercado, né, mais volátil, horário mais volátil que tem, se você observar esta máxima aqui, né, que foi feita às 7h45, que era a nossa vendinha, a gente pegou essa vendinha, velho, para mim, João, que eu tivesse feito US$ 200 multiplicado pelo número de contas, que tivesse feito US$ 500 aí em menos de uma hora. É 2,5 pau, R$ 2.500, sem precisar sair da minha casa, sem ter que pegar ônibus com um monte de gente fedida, sem ter que ver gente feia na rua, sem ter que ficar preocupado que vai dar meio-dia, eu tenho que ir lá comer, esquentar marmitex, comer rango azedo. Tô dentro da minha casa, chinelo, sentado do lado da minha cama. É muito dinheiro. Pode parecer pouco, mas é muito dinheiro. Se você fizer uma conta onde isso aqui é um salário mínimo, né? E tem gente que vai trabalhar um mês inteiro acordando às 4, 5 da manhã para pegar um ônibus, para andar 2 horas no ônibus cheio de gente. Então a gente tem que dar muito valor a esse negócio aqui, mesmo. Porque isso aqui pode ser o início da tua liberdade.
Não tô falando que amanhã, daqui 6 meses, daqui um ano, daqui 3 anos, você vai comprar uma mansão de 70 milhões de reais. Não é isso. Mas ele pode vir a se tornar uma fonte de renda extra, legal, até determinado momento onde você tem condição suficiente de pedir demissão e ficar um ano de boa. Por quê? Porque você já tem dinheiro guardado para que as suas contas estejam pagas durante um ano. Ah, mas João, mas meu custo de vida é 50 mil reais por mês. Cara, aí é outro papo. Aí, infelizmente, você vai ter que, né, vai ter que ter em conta facilmente aí mais de 1 milhão de reais aí para você segurar as ondas. Mas dentro da normalidade das pessoas, isso aqui é muito possível que se você fizer isso aqui com consistência, com tranquilidade, executar da melhor forma possível, focar em execução, é muito possível que você já comece a tirar um dinheiro extra. Tô falando para ninguém pedir demissão amanhã, pelo amor de Deus. Mas você vai começar a ver resultado de execução. Consequentemente, essa execução vai virar dinheiro. Consequentemente, esse dinheiro vai virar. Já mandou mensagem pro chefe? Cara, é possível, velho. É possível. Estou, né, mostrando aqui e dando os indícios. O mercado ele vai se confirmando toda vez, principalmente através de simetria. Quando a máxima ou mínima de um ciclo, né, é feita no mesmo horário entre Nasdaq e S, esse é um ponto de atenção extremamente relevante. Por quê? Porque é lá onde a gente espera que tenha alguma coisa. Se não tiver nada, velho, vida que segue, tá bom. Ah, vi que deu, entrei, fiz cagada, errei, faz parte, a gente vai errar. Todo mundo aqui erra, eu erro. Eu também erro. Tem hora que eu também tô com os meus anseios, com as minhas vontades, tem hora que eu não tô em sintonia, tem hora que eu tô com medo. Acontece, velho. Eu passo a mesma coisa que todo mundo passa. Mesma coisa, velho. Mas eu consigo extrair dinheiro no mercado. Eu consigo, dentro hoje do meu privilégio, eu consigo não ter que trabalhar para ninguém. Não preciso pegar um ônibus, não preciso fazer nada. Só isso. Acordo aqui, 7, 7 e pouco, venho aqui. Se tá bonitinho desse jeito aqui, se eu consigo fazer essa construção, entende? Entenda a construção. Eu não cheguei aqui e vi os cinco. Ah, é isso, vou entrar. Foda. Não. Fiz toda uma leitura lá de cima para poder fazer essa execução. Por menor que tenha sido essa operação, ela foi uma operação, né, relativamente rápida. Ah, mas aí depois veio 9,6 e se você tivesse segurado, você teria sido estopado. Concordo. Mas o que que aconteceu às 9,6? Se a gente pegar a máxima deste ciclo aqui, que foi das 7,6 até as 9, que horas que ela foi feita? 7h45. E no ES, que horas que ela foi feita? 7h45. Percebe-se que, como neste novo ciclo aqui, principalmente que é a 9,6, que é a abertura das ações no mercado americano, ela vem, suipa de novo, já no ES não é a mesma coisa que a gente fez aqui, só que agora com uma volatilidade absurda. E aí sim o mercado anda 260 pontos aqui, 250 pontos, 250 pontos com um micro contrato de Nasdaq, que é a menor mão, né? 250 pontos seriam US$ 500. Com um mini seria US$ 5.000. Tá bom ou é pouco? Para mim, os 100 lá de cima, 200, tá já achando é graça.
Dá pra comprar arroz e feijão, dá pra comprar café, velho, né? Dá pra todo mundo tomar café no preço que tá, sem se preocupar que tá custando 50 conto um pacotinho de café, velho. Dá pra ir no mercado e falar quero tudo e vai lá e passa, de boa, certo? Então, recapitulando aqui, nós fizemos a nossa construção em HTF, deu uma quebra, né? Deu uma quebra de correlação, deu um SSMT sequencial, né? E simétrico. Essa é a primeira informação. Então já sei que a partir daqui o preço vai cair. Ponto. Ah, era 8 horas que a gente estava fazendo ontem, 8 horas, assistindo aula. Não deu para pegar. 22 aqui no mercado aqui é meia-noite aqui no Brasil. O que que eu estava fazendo? Estava dormindo. A hora que acordei, o mercado estava já para lá e para cá, né? E aí vimos esse acontecimento aqui, beleza? Fui fazendo essa construção. Não preciso pegar tudo isso aqui. Óbvio que se fosse o horário, se isso acontecesse no horário que a gente está à disposição para operar, seria maravilhoso pegar 600 pontos, né? Aqui daria US$ 12.000. 12 mil? Não, 12 mil, né? Dá para pegar tudo isso toda vez? Não, lógico que não. Pegar 100 pontos é uma média maravilhosa, excepcional. Vai ter dia que vai ser difícil pegar 100 pontos. É que a gente está numa volatilidade absurda, certo? Dentro daquele gap de 1 hora que eu marquei aqui, é onde nós vamos, né, principalmente eles tratando de um gap que está, ou nos dois aqui, né? Está nos dois, é onde eu quero ver uma nova quebra de correlação acontecer de LTF, né? Seja essa ou seja essa, para que o mercado venha buscar renovar fundo. E se você observar uma coisa muito interessante, que é, se você perceber que o ES andou mais, né? Se você, vamos olhar o fechamento aqui, este é o fundo e este era o fundo, né? Percebe como o ES foi fechar lá na casa do... Por que que ele foi lá? Porque foi ele que não renovou o topo. Isso aqui é um swing falho. Se ele está fazendo um swing low aqui embaixo, o que que ele deveria fazer? Renovar a máxima, correto? Não é isso que a gente aprende na análise técnica? Se ele está fazendo um swing high aqui em cima, né, um swing low, na verdade, o que que ele deveria fazer? Renovar as máximas, correto? Se ele está fazendo um swing low aqui embaixo, ele não deveria renovar a máxima? E por que que esse cara não faz isso? Porque está aqui a quebra de correlação entre um ciclo e outro, sequencial, SSMT. Se fosse entre este Q2 e este Q4, não seria sequencial. E aí eu já ia ficar com baixa probabilidade. Certo? Percebe que no momento aqui 9,6 vem e opera, 9,6 não vem e opera. O fato dele ser simétrico aqui, né, ter feito a máxima do ciclo no mesmo horário entre Nasdaq e S e a renovação barra não renovação, isso é uma confirmação temporal, tempo e preço. Candlestick é a representação de preço. E a gente divide o preço no tempo. A partir do momento que ele vem aqui, belisca aqui em cima e aqui não, é nesse momento em que a gente sabe que ele vai virar. Pode não ter sido nesse candle direto, tudo bem. Ah, poderia ter vendido aqui. Onde estaria meu stop? Lá em cima. Por quê? Porque se ele passar, tá errado. Você já tem o stop claro. Se passar, tá errado. Ah, poderia ter esperado ele sweepar esta máxima e ter vendido de novo? Poderia. Poderia ter esperado ele fazer isso aqui, quebrado a estrutura,
e vendido no order block, porque ter vendido o ES no order block para ir buscar o fundo, poderia, porque daqui ele não pode passar mais. Você teria um trade aqui facilmente de, vamos ser justo aqui, 1,5 aqui para 1, praticamente zero drawdown, né? Se você tivesse vendido aqui, tivesse buscado fundo aqui, zero, 1 para 1, né? A gente obviamente quer mais do que 1 para 1. Poderia ter vendido o Nasdaq aqui e passado um puta de um calor desgraçado que foi e voltou umas 70 vezes. Poderia. Teria dado 1,26 aqui para 1. Poderia ter reduzido isso aqui para ir num minuto e papapá, e que eu já tenho todo o contexto, eu já sei que vai cair. Sim, poderia. Certo? Se você observar esta operação aqui antes da abertura, ela tende a ser um pouco mais curta, né, do que a abertura. Mas ela é extremamente técnica e paga muito bem. Dá para escapar da vol aqui, da abertura e simplesmente pagou esse trade, você fecha, rapa fora, vai viver sua vida, vai fazer suas coisas. Que aqui é 7 e pouco, né? Aqui é 9 horas da manhã, 9h45. Até as 10 você já está com o teu dia resolvido. Sei lá, 10 não, 11 horas da manhã você já está com o teu dia resolvido. Pegou esse tradezinho aqui, se tiver manejo ali de poder entrar com uma mão considerável, você vai fazer um bom dinheiro. Você vai construir a sua conta, você vai passar em mesa proprietária, você vai sacar dinheiro, certo? Todo mundo entendeu? Esse é o segundo ensinamento mais importante que a Quarterly nos dá. Primeiro é que a gente divide tudo em ciclos, né, e observa dois ou mais ativos correlacionados. E o terceiro são as quebras de correlação. E se nós dermos preferência, não estou falando que vai ser sempre assim, mas quando você observar a máxima de um ciclo nos dois ativos e elas foram feitas no mesmo horário, tome nota disso, marca, estende a linha, enfim, veja o que vai acontecer depois. Isso é o backtest, né? De minimamente, vem aqui, faça isso. Vi que, aqui não deu entre o Nasdaq e S. Tá bom, finge que isso aqui não existe, mas aqui deu. Aqui fez a máxima da sexta-feira às 4 horas, né, da manhã, nos dois ativos. Veio, veio a segunda-feira, que é um ciclo subsequente. Na sexta-feira, às 14, beliscou a partir desse momento. O mercado virou. Por que tão rápido assim? Porque é simétrico. É sequencial e é simétrico. Certo? O que eu vou buscar caso não tenha vendido lá em cima, não vi, passou, tal, eu já tenho o viés, eu já tenho a direção, eu já tenho a informação que eu preciso para ir nos 5 minutos, nos 15 minutos, ou até mesmo no 1 minuto, buscar uma nova quebra de correlação de topo para continuar esse movimento de queda, certo? O fato de ser simétrico, se vocês observarem isso, utilizarem, obviamente, os time frames corretos que eu expliquei ontem e encontrar a simetria do mercado, vocês vão observar que, meu amigo, hum, tem negócio aí. Alguma dúvida? Tranquilo? Minha sugestão e recomendação, né, como eu falei,
Façam backtest disso. Observem isso nos ativos. Né? Muito mais do que sair amanhã operando igual maluco. Estudem esse negócio. Né? Não foi à toa, não foi do nada que a gente foi encontrando um milhão de coisas que a gente vai falar na mentoria, né? Mas, né, eu dei graciosamente. Pode falar, claro. Essa operaçãozinha que a gente sempre tem hábito de pegar, eu tinha visto, na verdade, um gap de 4 horas mais tarde, mas eu me ative a fazer a venda nessa primeira operação que teve de manhã aí, que realmente eu peguei, em 90 minutos. Eu postei lá no canal lá, eu falei assim, que Sim, foi interessante, essa aqui. mas eu não fiz mais nada. De tarde que eu vi no do gap de 4 horas, alguma coisa, mas não fiz nada. É, A operação para mim foi do dia. foi, Melhor do que a da abertura. esse tradezinho aqui, cara, é excepcional, velho. É rapidinho, quer dizer, entre aspas, né? Mas ele paga, ele monta tudo, os negocinhos bem técnico e Ele não fica não te te, batendo esse não trade da fica abertura aí. operando a abertura lá que nem um maluco, né? Candle pra cima, Não pra gosto de baixo. ver o mercado dar 50, 60, 70 pontos a meu favor e voltar. É, Não gosto. certo? Isso foi uma coisa, isso é uma coisa extremamente importante para vocês começarem a observar. Lembra que eu falei que este cara aqui, vou botar numa hora, este cara aqui só é invalidado a partir do momento que nós temos um igual ou maior do que ele. Lembra que eu falei isso no começo? Muito possivelmente, e aí eu tô no gráfico diário, esta mínima aqui é a mínima de fevereiro, certo? Ela também é um ciclo, né? É um mês a mês aqui. Percebe como hoje, né, o ES veio e furou já o Nasdaq não. Tecnicamente falando, eu não tenho fundos descendentes aqui e fundos ascendentes aqui. Não tem alguma coisa errada? Se tratando de fundo, tudo bem que ainda é muito cedo para falar, mas eu acredito que a gente possa começar a observar preços para cima. Se isso for de fato, né, aqui está a tomada. Se a gente for observar isso, e aí eu posso utilizar o 4 horas, aqui e aqui. No mínimo, no mínimo, no mínimo, eu viria buscar esta quebra. No mínimo. Por quê? Porque aqui, hoje, se a gente olhar sem isso aqui, o que que é isso aqui? Não é um equal highs, né? Máximas relativas iguais. Não tem gente que vendeu, tá com o stop aqui em cima, enfim. Então, muito possivelmente, eu preciso de mais informações, tá? Para ter 100% de certeza disso, mas a gente já começa a ver possíveis sinais de que isso está acontecendo. Por que que eu não quero dar certeza absoluta? Porque nós estamos dentro da primeira semana do mês. E normalmente a primeira semana do mês é o momento em que o cara está acumulando ordem lá, um institucional. Você pode observar que o preço vai subir, descer bastante, estopa muita gente, né? Se você pegar este price action aqui, cara, é horrível isso aqui. É pavio para tudo quanto é lado. Finge que vai, aí você vende aqui, põe um stop aqui em cima, ele vai lá, te tira, né? Você desenha o pivô, vende e toma um, né?
certo? Possivelmente a gente esteja dentro de uma quebra de correlação entre um mês e outro, né? E que se a gente for pensar em estrutura, estamos aqui. Olha como tá horrível, né? Isso aqui não tá dentro de um range. Muito provável que a gente retorne para dentro deste range aqui. Possivelmente, tá? Vamos ver aí como é que vai ser, principalmente amanhã. Por quê? Porque nesta semana nós temos na sexta-feira payroll. E a semana de payroll é uma semana complexa. Graças a Deus nós estamos dentro de um range grande, que quando a gente identifica simetria, assim, blá blá blá, a gente consegue pegar boas operações. A gente consegue, quando estopa curto. Se você tivesse vendido aqui, o preço tivesse passado, teu stop estava aqui em cima. Já era. Vendi o ES, que o ES não tomou, e vendi aqui, ou vendi aqui, o preço depois foi lá e swipou, o teu stop é curto. O risco-retorno é muito compensador. Né? Se você se dedicar a ir observar essas coisas, fazer essa construção de cenário, de narrativa, de né, não chegar aqui e olhar 1 minuto. Nossa, eu tô acostumado a operar 1 minuto, porque, cara, passou anos perdendo, vai continuar perdendo. Muda, vamos mudar, né? Bem simples. É tão simples isso aqui, é só uma questão de ter, só precisa ter uma coisa para operar isso aqui. O que que é? Alguém sabe? Uma coisa precisa só ter: paciência. Por quê? Porque eu preciso ter a paciência, esse ciclo aqui, né? Este ciclo aqui, se eu vi que tem um gap, estou esperando, vi que, opa, formou a máxima aqui simétrica 7,20. Ele só pode dar a partir das 7,30. Só pode. Não pode ser às 7h21. Não está dentro do mesmo ciclo, né? Quer dizer, não é ciclo subsequente. Eu só preciso ter a paciência de, primeiro, no momento em que esperar isso acontecer. 2, no momento em que isso acontecer, executar. 3, esperar o tempo desenvolver a minha operação, pagar. Porque não adianta nada eu ter vendido aqui em cima. Olha que sacana que o mercado é, hein? Olha que da hora que é. Como é gostoso. Eu sou o fudidão das galáxias. Vi que deu, meti uma venda aqui em cima. Aí, inicialmente, meu stop tá aqui. Beleza. Aí eu vi que ele começou a cair. O que que eu fiz? Pego o meu stop e ponho no break-even. Aí o mercado vem, me dá um. Ô, muito obrigado, velho. Obrigado aí, dá sua ordem aqui pra mim. Vem, te tira no break-even e paga o movimento. E aí você fica puto, tilta, entra em qualquer lugar, entra vendido aqui, o mercado te. Aí pronto, você já quebrou a conta. Então é importante que você tenha paciência da execução, paciência de esperar o negócio acontecer, porque é ciclo, é tempo. Não tem como eu vir aqui e mudar o ciclo aqui. Não tem como eu pegar e manipular o tempo. O preço tem. O preço é controlado, manipulado, escorraçado. Eles fazem o que eles quiserem com o preço. Preço. Aqui, eles fazem o que eles quiserem. E aqui, né? O candlestick em si. Mas o tempo não tem como. Então, eu tenho que ter a paciência de esperar acontecer, ter a destreza de executar na melhor forma possível, né, no melhor ponto possível, seja aqui em cima, seja no gap. 2, eu tenho que ter a paciência de deixar o mercado desenvolver a operação, me pagar.
que se a gente, e isso vai acontecer bastante, chega, a gente vende muito bem, entra no ponto perfeito, deu uma ciscada a favor, já break even. Aí ele vem, te tira, sempre é assim. Então, né, tenham essa ciência aí, certo? Gente, da minha parte é isso. Estamos aí a 1h20 falando. Deixa eu ver. É, Ailton. Quando foi isso? 11 de junho de 2025, cara. Demorou, mas tá bom. Ó, diário mal feito. Ah, cara. É isso, cara. É paciência. O jogo da quarta. E a beleza que a quarta ela te coloca, ela te obriga a ter paciência. Porque se você executar em qualquer lugar, você vai se fuder. Você vai tomar stop. Vai entrar antecipado, vai fazer caca. Vai perder dinheiro, vai entrar em depressão. E um monte de coisa. Certo? Espero que tenham todos curtidos essa aula. Amanhã novamente estaremos aí. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, quiser me perguntar, manda aí no chat ou, né, se for muito necessário, pode me mandar mensagem. Se me ligar, eu não atendo, certo? Beleza? Espero que tenham todos aí uma boa noite.